todos e todas. Nós estamos dando início ao nosso painel, né? E este painel é uma promoção do grupo de humanas, tá? Das ciências humanas. E dentro do nosso grupo de humanas, a gente fez um outro grupo também, onde nós da equipe hoje aqui participamos, né? É um grupo onde a gente trabalha com formação, a gente vai em busca de oportunidades, né? E nós estamos participando, nós vamos se apresentar rapidamente, né? Do grupo do CAED, né? Do BNI. Resolvemos, então, compartilhar com vocês a nossa formação através deste painel, né? Então, quero passar a palavra agora à Andréia para dar a motivação inicial para nós. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, né? Vocês que estão aqui. Queremos agradecer de antemão, né, o carinho de vocês de terem atendido aí ao nosso chamado, que esse é um desejo que está ardendo no nosso coração já faz algum tempo. Nós estamos aí com esse intuito, né? Já foi realizado um primeiro painel, não lembro qual foi o mês, Josemar, não me lembro, mas a gente realizou ano passado, 3 painéis ano passado. Ano passado, pronto, na verdade foram 3, né? Desculpa. Nós já realizamos 3 painéis, né, no ano passado, e o nosso intuito é retomar a revisão de itens, né? Porque o painel de revisão de itens, ele é uma prática pertinente, certo, aos elaboradores de itens, né? No caso, os contratantes, né, dos elaboradores, principalmente o INEP, né? Boa tarde, Angélica, seja bem-vinda. O INEP, né, o CAED, o SEBRASP, né, todas essas empresas que trabalham, principalmente elas, né, que são das avaliações externas, né, propriamente dito, e também as editoras, né, as empresas educacionais, né, que nos contratam. Então, elas também realizam, né, essas revisões de itens, né. Então, na forma de painel, eu lembro bem de já ter ouvido o Robert falar, eu acho que ele já falou não só uma vez, que esses painéis, eles são realizados, né, sempre que tem demandas, né, no caso do Enem, no caso do SAEB e tudo mais. Então, a gente quer retomar, porque a CPA, né, sempre promoveu esse tipo de painel, esse tipo de momento, né, esse momento de encontro, onde nós analisamos os itens, onde nós colocamos os itens para serem analisados, criticados, avaliados, né, para o nosso crescimento, e sempre foi muito rico. Então, essa é a nossa verdadeira motivação. Nós estamos já há algum tempo sem ter, né? Na verdade, esse momento sempre foi promovido pelos membros da CPA, né? Pelo pessoal da diretoria, vamos dizer assim, né? Da liderança, certo? Mas nós, né? Que somos membros, professores, autores, né? Nós nos sentimos aí instigados a retomar, por conta, principalmente, da seleção a que nós estamos participando, na verdade, nós estamos participando aí da seleção, né, do BNI, do INEP, e a gente sentiu essa necessidade, tá, de trocar essa experiência, tá certo? Então, eu vou primeiro me apresentar, peço desculpas aí, né, para quem não me conhece, né, eu sou Andréa Leão, né? Eu sou professora de Geografia do ensino médio, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino aqui no Ceará, né? Eu moro no município de Maracanaú, região metropolitana, né? É o primeiro polo industrial aqui do Ceará, e nós estamos aqui já na CPA desde 2021, eu entrei aí logo no início da jornada da CPA, né? A CPA, ela surgiu em outubro de 2020 e em abril eu já ingressei, né? E já tive várias experiências dentro da CPA como elaboradora de itens, né? Já atuei aí
nas demandas, né, de empresas grandes, aí, editoras educacionais, como a Vem Passar, a FTD, esqueci agora, Santillana, entre outras. E foram experiências muito ricas, né, muito proveitosas, então, onde eu pude obter aí as declarações, as certificações, né, que certificam, né, que a gente tem essa experiência junto com as meninas, a Clênia, a Cláudia, né, e logo depois que eu participei dessas demandas, né, que eu estava no processo de participação dessas demandas, eu participei de uma seleção aqui na Secretaria de Educação para elaborar o material didático estruturado, né, o primeiro do Estado em Ciências Humanas, né, um material que foi elaborado a partir, né, das matrizes aqui do Ceará, e eu, então, com essa expertise que eu obtive com a CPA, eu participei desse material e foi experiência única, rica. Então, assim, eu tenho muito ao que agradecer à CPA por tudo que ela tem me proporcionado até aqui, certo? Então, agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para os meus colegas, eu vou começar com a Clênia. Fica à vontade, amada. Boa tarde, queridos, tudo bem? Também faço parte da equipe da CPA desde 2000. Meu nome é Clênia, faço parte da rede estadual aqui do governo do Ceará. Eu estou na cidade de Camusim, bem perto de Jericoacoara, muito turístico, aqui é muito lindo. E eu agradeço demais também por ter essa experiência da CPA. Né? Realmente tem experiência para além da sala de aula. Já participei de vários elaboração de itens pela CPA, por todas as editoras de mercado, né? de posicionamento no mercado, Santillana, FTD, Vem Passar, e tudo pela CPA. Por intermédio da CPA. Já fui coordenadora também de elaboração de itens, aí, para os livros que eu mobilei pela CPA. E estou também na seleção da BNI, lá no INEP, e por conta dessa experiência da CPA, a gente tem conseguido essas seleções, e aí nós temos essa expectativa de estar aí na BNI, no INEP, para agregar mais ainda, e termos experiência para além da sala de aula. Para mim é gratificante estar aqui com vocês e compartilhar aquilo que a gente já sabe e aprender com vocês também. Sejam bem-vindos. Passo a palavra agora para a Cláudia. Olá, boa tarde. Meu nome é Cláudia. Eu também sou do Ceará, sou de Campos Sales, aqui na região do Cariri. Também estou na CPA desde 2021, acho que eu entrei junto com as meninas em abril. Nós somos da segunda turma, né, da CPA, e assim, a CPA, para mim, entrar na CPA, ter essa experiência na elaboração de itens, essa experiência na avaliação, foi, assim, uma experiência incrível que mudou minha vida profissional. Também já tive a oportunidade de passar por essas experiências que as meninas já citaram, né, de elaboração de itens dessas empresas. Também estou na seleção do INEP, e nosso intuito, como as meninas já falaram, é contribuir para que, né, mais pessoas possam melhorar na construção do item, do seu item, e que possa também ajudar a gente a melhorar na nossa construção, né, que é um espaço de debate, de aprendizagens, né, de alargar nossas experiências e de ouvir, é um espaço de escuta, né, e com certeza todas as contribuições que serão postas aqui nesse painel e em outros painéis, eles vão acrescentar, vão agregar na nossa técnica para a elaboração de itens, certo? E vamos lá, né? Agora é o Gilcemar, já se apresentou? Ok, então, boa tarde a todos e todas mais uma vez, né? Fechando o grupo de organização do painel, nós temos a Elizabeth ainda, só que ela não está presente hoje, né? Porque ela está 100% focada no mestrado dela. Aí nós estamos no grupo de 5, no grupo do painel, né? E hoje temos aí, para fechar o grupo também. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou da turma, acho que a terceira turma da CPA de julho de 21, julho de 21, terceira turma CPA.
Já participei de muita coisa na CPA também, muitos painéis, muitas atividades de elaboração de itens. Temos bastante participação como conteudista também em várias obras da CPA, de contratação com várias editoras, né? Não dá para citar, são várias, né? Então, uma grande experiência com a CPA que nos proporciona essa oportunidade, né? Nos proporciona esse crescimento que é muito importante. E dentro desse processo, hoje, a gente está como equipe participando dessa formação da BNI, né? A gente quer compartilhar com vocês, então, o nosso conhecimento através dessa revisão de itens, tá? Eu sou do Rio Grande do Sul. Em matéria de formação, eu tenho formação em várias áreas humanas, teologia, filosofia, sociologia, psicologia. Sou professor de filosofia, atuando dentro da Secretaria da Educação, no setor de avaliação aqui da minha cidade. Acho que é isso de formação para passar para vocês no momento. Tem muitas especializações, né? Mas não vou ficar citando aqui que seria chato, né? Tá? Mas acho que nesse momento de apresentação é isso. Gurias, podemos dar sequência? Sim. Então, enquanto a Andréia vai subir o arquivo para nós, para compartilhar, o arquivo que nós vamos passar para vocês, tá? Como é que vai funcionar, gente? Bom, a gente vai passar para vocês aí alguns modelos de itens que nós montamos como equipe para compartilhar com vocês, tá? O objetivo é o quê? É a gente passar parte por parte do item, a gente passa uma parte e comenta, passa uma parte e abre o microfone. Sempre que alguém quiser abrir o microfone para falar, levanta a mãozinha ali, tá? Levanta a mãozinha, ou chama no chat ali que quer falar, a gente está acompanhando o chat e a mãozinha. Então, a gente vai apresentar, digamos, o texto base, por exemplo, texto base e tal. A gente para e faz algumas perguntas, alguns questionamentos, né? Para que a gente possa junto aprender um pouco mais, tá? Também, nós colocamos antes dos itens, tá? Um arquivo que é uma imagem, né? Da forma de classificação dos itens dentro do SAEB. A gente vai, de vez em quando, dar uma olhadinha para esse quadro, tá? Depois nós temos outra imagem, que é a imagem que nós escolhemos para colocar da taxonomia de Bloom, que é muito utilizada também por nós para a organização e montagem dos itens, tá certo? Então, essa parte inicial aqui, a gente já está vendo, está sendo compartilhado com todos já. Só dá um zoom, André, para nós. Pode botar 100, cento e poucos de zoom. Vou botar 125. Acho que está bom para todos, né? Certo? Então, isso. Essa entrada inicial que nós colocamos aí é só uma apresentação, tá? Nós vamos ver itens de formato simples, vamos ver itens do SAEB e no formato da BNCC do Enem. 3 modelos, né? E também um modelo formatado dentro do molde da CPA e do molde de contratante também. Como seria, tá? Só passar o quadro para nós rapidamente ali, Andréia. Uma subidinha para nós. Então, este é o quadro, gente, da classificação dos itens dentro do modelo SAEB, tá? Onde nós temos ali os eixos do conhecimento de ciências humanas, certo? E o eixo cognitivo. Então, uma habilidade, ela vai ser formada a partir do eixo conhecimento e do eixo cognitivo. No cruzamento desses dois, nós teremos a escolha da nossa habilidade, certo? Então, sempre vai ser A, B ou C. Tá? Dentro de um dos eixos cognitivos dessa habilidade. E a gente vai, então, depois escolhendo nossos eixos do conhecimento. Pode falar, André. Pronto. Eu gostaria só da gente fazer só uma breve rememorização, né, a respeito dos eixos cognitivos desse cruzamento, né? Então, aí a gente está vendo esse cruzamento aí, né, de ciências humanas, né? Esses são os 6 eixos do conhecimento,
E dentro de cada eixo cognitivo, só a gente recordar, né, a questão do grau de complexidade, né, de cada cruzamento, né? Então, só relembrando, né, que o eixo A, ele diz respeito a esses de reconhecimento e recuperação. Isso aí gera um nível de complexidade, vamos dizer assim, básico, elementar, né, vamos dizer assim. Já o eixo B, de compreensão e análise, ele já exige aí um processo cognitivo um pouco mais elaborado da parte do aluno, e, consequentemente, o C, né, que é de avaliação e proposição, ele é considerado aí o mais elaborado, com um grau de dificuldade um pouco mais elevado, certo? Só para a gente recobrar aí essa informação. Ok, e aí a imagem da taxonomia de Bloom, que está abaixo, né, André? Pode passar para eles a imagem da taxonomia, né? Ela vai dar para nós esse suporte, essa base de como classificar a dificuldade do item, né? Sendo que os dois primeiros de baixo ali, compreender e relembrar, né, eles estão naquela primeira coluna, a coluna A, né, do eixo cognitivo. Depois nós temos os dois próximos, analisar e aplicar, estão dentro da coluna do eixo cognitivo B. Analisar, aplicar e os desdobramentos desses aí, né? E a mesma coisa vale para os dois últimos, criar e avaliar, que eles estão dentro do eixo cognitivo C, então, junto com seus desdobramentos, né? Então, a gente poderia relembrar, por exemplo, reconhecer, relembrar fatos, né, que é lá embaixo, né? A compreensão e significado dos fatos é no compreender. Aplicar fatos e regras e conceitos e ideias é no grau médio, né? Desdobramento de informações em partes e em componentes, grau médio do analisar, né? Analisar um texto, analisar uma compreensão do texto, né? Depois avaliar e criar, são os nomes mais difíceis, né? Julgar uma preposição, julgar um fato, pedir uma opinião, né? A compreensão daquela opinião, né? E combinar partes para compor e criar novos significados ou novas explicações de um determinado fato ou determinada situação, né? Então, dentro da taxonomia de Bloom, a gente identifica também, então, os eixos do cognitivo, do SAEB, certo? A gente colocou ali como base para nós relembrarmos. Pode passar, Andréia. A terceira imagem que nós temos aqui é só para fazer um apanhado geral de todas as possibilidades que nós teríamos em outras áreas também, né? Além da área das humanas. Para a gente pensar em todos os eixos cognitivos possíveis, seus desdobramentos, né? Dentro de cada área. Aí tem vários verbos ali que identificam para nós essa ação, esse eixo cognitivo, né? Tá? Então, dentro de humanas, por exemplo, ali, ó, que é a segunda coluna, nós temos as tarefas e o nível, né? Então, identificar, reconhecer, interpretar, analisar, associar, comparar, relacionar, avaliar, selecionar, né? Tendo de um grau de dificuldade de cima para baixo, né? Decrescente. Tá? Então, assim, vale também para as demais áreas. Se a gente fosse colocar as demais áreas, seria mais ou menos assim. E tem outras possibilidades também de outros verbos que poderiam se somar aí nessa adaptação. Né? Pode passar, André. Então, já vamos direto para o primeiro item de nossa avaliação. Alguém tem alguma pergunta nessa primeira parte? Não? Em relação a essas tabelas que foram mostradas, né, a taxonomia de Bloom e a questão dos verbos, né? Todo mundo tem isso claro em mente, a questão do grau de dificuldade. Certo. Ok. Continuar. O pessoal que entrou é mais de humanas ou tem pessoas de todas as áreas? Vocês já viram isso no início? Então, podemos Eu perguntar, sou se da quiser, né? administração. Sou da administração.
Certo, linguagem, geografia. Isso, pode colocar no chat, bem legal ali, ó, né? O importante para nós aqui é nós aprendermos e revisarmos um item, né? E a organização do item, independente da área, né? Então, por isso que é aberto para todos, né? Justamente, por isso que eu vim, porque eu senti uma dificuldade para fazer itens do Sebrasc, sabe? Porque como eu Vamos lá, estou começando então. agora, né, eu senti um pouco de dificuldade. Então, vamos aproveitar o nosso tempo, vamos para o primeiro item já, que a gente vai colocar em análise, né? Tá? Já pode subir um pouquinho, André, para nós poder enxergar ali. Tá? Então, esse primeiro item, ele está formatado no modelo simples, fora de um molde, tá? Só para a gente poder identificá-lo, ele está classificado, a princípio, a gente vai confirmar ou não juntos, né? Dentro da classificação do SAEB como B4, a gente pode depois voltar lá para ver o que é o B4, né? Tá? E dentro, então, das habilidades, ele foi selecionada para ele a habilidade 41, tá? Que é analisar as motivações e os impactos sociais da adoção de diferentes tipos de políticas econômicas na América Latina. Tá? Podemos seguir, André? Acho que sim, né? Tá. Então, vamos lá. Texto base, gente. Para a gente poder identificá-la e confirmar a classificação do SAEB da habilidade. Texto base. Vamos ler. A historiografia brasileira também está atenta à historicidade dos critérios classificatórios e sua importância para a definição de hierarquias sociais, ao analisar o período colonial e imperial. Este contexto se tornou, de certa forma, mais complexo no processo de emancipação da escravidão. Nas décadas de 1880 a 1930, as hierarquias raciais seriam adotadas de uma forma mais contundente pela elite letrada. É neste momento que, em geral, se assinala a incorporação no Brasil do pensamento científico sobre raça, então já vigente na Europa e nos Estados Unidos. Ok? Nosso texto base, ele está dentro de qual área do conhecimento? Podemos voltar lá na tabelinha inicial, André. Isso aí. Qual é a área de conhecimento do SAEB desse texto inicial dessa base? No caso, o eixo, né? Qual é o eixo do conhecimento? Isso. Eixo do conhecimento. Quem quer falar para nós aí? Não pode ser a equipe, tem que ser vocês, né? A equipe já sabe. Seria poder, Estado, instituições? Ó, primeira sugestão do Matheus. Poder, Estado e instituições. Alguém discorda? Alguém pensa diferente? Eu acho que talvez o 5, cidadania, direitos humanos, estamos falando de escravidão, libertação dos escravos, né? Aquisição, né, da autonomia. Qual seria então para ti ali? O 5, cidadania, direitos humanos e movimentos sociais. T5, B5 ou A5? Tem que identificar os dois eixos, né? O eixo do conhecimento e o eixo cognitivo. Tá? O eixo do conhecimento, o Matheus comentou que poderia ser o 5. E a colega falou do 4. O colega falou do 4. É ela, agora, que falou do 5, cidadania. Isso, só inverti, verdade. Inverti. Tá? Falta identificar, então, dos dois que participaram, qual seria o eixo do cognitivo, então?
Para mim, o B5. B5. Matheus? B4. B4. Bom, para a gente não enrolar muito os dois que participaram, já vamos dar sequência, então. Dentro do que nós, da nossa equipe, analisamos o nosso próprio item, tá? A gente colocou de acordo com o que Matheus comentou. Então, Matheus, você deu o chute certo ali, tá? A gente colocou como 4 e B, B4, né? Por causa do quê? Por causa que ele fala justamente de uma questão de poder institucional. Um poder de instituições que adotam hierarquias raciais que já existem em outros locais do mundo. E ele cita períodos aí, né, que E argumenta isso, a questão do período colonial e imperial. Então, traz para essa ideia de Estado, né, de política... poder estatal. Né? Poder estatal, exatamente. Ok. Vamos para o comando, gente? Eu tenho alguma dúvida do texto base? Mas é um tema, uma colocação, mas é um tema que, assim, que ele poderia vir também naquele eixo do conhecimento lá que a colega falou. O que amarra essa compreensão e esse item no 4 e não no 5 é justamente essa questão aí, né, que a gente colocou, que foi colocado, esses períodos já citados como período colonial e imperial, que entende-se como estatal, como algo, mas ele poderia também, esse tema, ele poderia vir naquele outro, né, naquele outro eixo cognitivo, eixo do conhecimento, aliás. Beleza. E aí nós temos a habilidade selecionada, a 41, dentro da linha da classificação do B, né? Onde fala para nós que a habilidade vai dizer que é análise de motivações e impactos sociais. Motivações e impactos sociais das diferentes políticas econômicas da América Latina. Tá? Então, a gente tem que ver se isso aí está contemplado no texto base, né? A gente já definiu um pouco que sim, né? Porque ele está justamente falando da questão racial como política, uma política estatal. Né? Esse item é para que série? São todos anos finais. Anos finais. Fundamental, anos finais. Isso. Tá? Vamos pro comando, André? Sim, eu queria só fazer uma pergunta. Vocês que estão aqui, né? Vocês conhecem a matriz de referência do SAEB? Vocês identificam as habilidades? Você tem esse material? Vocês têm? Sim. Pelo menos de linguagem eu tenho. Ok. Certo. Ok, aí cada um tem da sua área, eu imagino, né? Beleza, ótimo. Tranquilo. Muito bem. Era só para tirar a dúvida mesmo. Eu vou passar, viu? Uhum. Uma subidinha ali para nós. Aí nós temos, depois do texto base, a citação da fonte, que é muito importante, gente. A gente nunca pode esquecer da citação. Tá? Então, aqui nesse caso, foi retirado deste material. Está ali o Xavier, a Regina Célia Lima Xavier. E tem o artigo da URGS, né, que ela escreveu na URGS do Paraná, que é Raça, Civilização e Cidadania da virada do século XXI e início do século XIX e XXI. 19 e 20, desculpa, li errado. Na virada do século XIX para o século XX. E ela fez esse artigo para dentro de um encontro. Está ipsilitem. A citação está ipsilitem. Está igual. Boa. Uhum. Tá. Ok. Vamos lá então para o comando, então? Já vimos o texto. O comando é o seguinte. Pensando na origem do racismo no Brasil, a partir da compreensão do texto, podemos entender que o racismo, então, ele vai abrir uma continuidade com as alternativas. Opção A,
que o racismo existiu somente no período colonial e imperial. Opção B, que o racismo promoveu um processo de emancipação social dos negros. Opção C, que o racismo nasceu com a escravidão e com a influência do pensamento europeu. E a opção D, aquele formato SAEB, tem só 4, que o racismo destacou os critérios classificatórios criados pela elite letrada da coroa imperial. Ok, em relação ao comando, antes dos itens, vocês têm alguma sugestão, dica, dúvida? Só para complementar o comando, a gente sempre lembra quando nós estamos construindo um item, o comando é uma das partes mais importantes, porque ele precisa estar ligado com a habilidade. E o comando geralmente nos ajuda na hora de construir o comando. A gente publica e pega algumas palavras que estão na habilidade, para que esse comando, de fato, esteja harmonizado com a habilidade que queremos contemplar. Clênia, Oi. tá tão baixinho? Para mim tá muito baixo o teu som. Não sei se para os outros tá baixinho assim. Tá baixo. Eu também Pra não mim te também. entendi, Clênia. Tá baixo? Tá ouvindo? Opa, deve ser que A Andréa Luísa escreveu aqui no chat assim: pensando na origem, não seria sobre a origem? Boa sugestão, gostei. Sobre a origem. Eu gostei. Tá anotado, primeira dica aqui. Em vez de na origem, sobre a origem. Boa tarde, pessoal. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, que geralmente pedem para a gente evitar expressões na hora do comando, expressões do tipo é correto afirmar que, então podemos entender, esse aí podemos utilizar dentro do comando. É isso? Uhum. Certo. Você gostaria de modificá-lo? Isso, Não, Matheus. não. Aí você pode dar sugestão, Matheus. Se você quiser dar Não alguma era sugestão. Era essa dúvida, porque eu vi que algumas palavras elas não devem ser colocadas no comando, como, por exemplo, a que eu citei, né? Aí eu não sei se esse podemos entender também estaria naquele nível de palavras que não pode utilizar, ou entender. Porque o podemos afirmar, eu vi que não é interessante, porque pode até a alternativa estar correta, mas não dentro daquele contexto da questão. Eu fiquei pensando, esse entender, será que não estaria dentro desse mesmo nível de palavras? De podemos afirmar que? Eu fiquei com dúvida nisso. Mas eu não tenho sugestão, não. Eu queria só saber se posso. Legal. A gente foca um pouquinho na questão do verbo cognitivo, né? E o verbo cognitivo do comando é a compreensão, né? A partir da compreensão do texto. Então, compreender é a ação cognitiva. Os demais verbos que estão ali são auxiliares, né? Eles poderiam, talvez, ser substituídos por outras formas de escrever. Mas aí o verbo da ação cognitiva é o compreender. Certo. Consegui entender. Obrigado. É isso que a gente chama de cruzar o verbo com a habilidade. Sim, no caso, o comando ele tem que estar explícito qual é a ação cognitiva que o aluno tem que fazer. Colegas que podem complementarem. Cláudia. Então, no caso de podemos entender que poderia ser substituído, né, por outra expressão. Sim. Eles não são essenciais ali. Eles estão na construção, mas são auxiliares, né?
No caso, É o porque comando... o SAEB, gente, o comando do SAEB, ele precisa desafiar o aluno. E, né, para ele poder... Como o SAEB não busca a decoreba, então o comando tem que estar inserido nesse formato de necessidade, né? Então, quando você diz podemos entender, você não desafia o aluno a buscar alguma coisa, enfim, a avaliar o texto de uma forma mais ativa. Sim, é possível. Você pode tirar o entender e colocar compreender no lugar. Se você quiser tirar ali, pode tirar a partir da compreensão do texto, podemos compreender. Então, tira a compreensão, colocaria compreender embaixo. Enquanto a gente pensa aí como melhorar essa frase aí do comando, eu queria perguntar, vocês acreditam que esse comando ele está dentro da habilidade que foi proposta? Ele está de acordo com a habilidade que foi proposta? Eu acredito que sim. Não é minha área, não, eu sou de matemática, mas pelo que eu tenho estudado em relação à criação de itens, eu acho que sim. Está atendendo, né, a habilidade, né? Uhum. Ok. Temos alguma, então, ideias de que a gente poderia modificar, melhorar o comando, né? Mas, a princípio, dá dentro do pedido, né? Só a questão de melhoramentos, né? Podemos seguir ou... A gente está anotando as sugestões, né, André? Eu não anotei, não. Eu queria era fazer logo. Vocês não gostariam da gente melhorar esse comando aí agora, já que... Exatamente. Teve uma fala aí, eu não sei quem foi a professora que falou, a questão do comando trazer um desafio na hora do raciocínio cognitivo do aluno. Foi a Lucimar. E quando a gente vê assim, podemos entender que, foi outro professor que falou, nós poderíamos substituir esse termo, podemos entender que. Tá. E Okay, a sugestão, então... eu vou dar a sugestão de... podemos, agora, fica evidente que, a gente tá um barulho aqui, fica evidente que, não sei se daria. Primeira sugestão, André, coloca lá, tira a palavra pensando e coloca a palavra sobre a origem, que a colega sugeriu no começo para nós. Eu fiz uma modificação aqui no comando, não sei se vai ser de acordo. No que se refere à origem do racismo. Então, como é que estaria aqui? Como é que ficaria aqui? André, tu tira o pensando tu vai colocar pensando sobre. Pensando sobre a origem. Aí tu tira o NA. Ou sobre, ou tira até o pensando e deixaria só sobre a origem do racismo no Brasil. Sobre a origem do racismo no Brasil. Pode ser também. Ok. Aí, a partir da compreensão do texto, poderia ser de acordo com o texto. De acordo com o texto, podemos compreender que o racismo, então. Não. O que tu acha? Fica a mesma coisa. O racismo. Eu vou colocar o que eu penso, tá? Depois vocês dizem se ficou. Aí a gente vê. Pensei assim, ó. É porque tem dois racismos. Eu já estava percebendo que esse comando aí, ele estava com a palavra racismo duplicada. Seria bom deixar só... Nós não podemos deixar até o texto sobre a origem do racismo no Brasil, de acordo com o texto, existiu somente no período... Sim. Eu penso que sim, ele poderia terminar aí, no texto. Nós temos que deixar a habilidade
e o eixo cognitivo transparente. Então, vamos lá. De acordo com o texto, compreendemos que o verbo da compreensão, a ação cognitiva tem que estar presente. Compreendemos que... Ou não, né? Tem que estar presente ou não. Ele tem que estar, pode ser explícito ou implícito. Isso, tem que estar contemplado, ou de forma exposta, ou de forma... Isso. Eu tiraria, então, entender por compreender. A gente poderia colocar, então, o verbo lá no início, a compreensão do racismo ou da origem do racismo no Brasil, porque aí já fica subentendido para dar o link com as alternativas. Ah, tá. Sim, a compreensão sobre a origem do racismo no Brasil, de acordo com o texto. Mostra que teve que ter uma continuidade aí. Isso. Um link como estava antes, um link com as alternativas. Uhum. Mostra que... De maneira que a alternativa só dê sequência, né? Isso. Aí já dá. Vamos de acordo com... Uhum. Tá, ok? Beleza, então. Tá bom assim? Tá, da minha parte tá. Sim, acredito que sim. Tem uma compreensão. Depois de texto, é? Pronto? Ok? Ok, então, beleza. Pessoal. Está contemplando a habilidade, está contemplando o eixo cognitivo. Vamos para as alternativas. Sim. Tá? Alternativas, vamos lá. Alternativa A. Racismo existiu somente no período colonial e imperial. Olha, eu acho que esse somente quê? aí precisa ser modificado, porque o somente, ele já... Da já dá ideia uma- de... Já é aquelas palavras que a gente deve evitar no IVA. Exatamente, Somente. exatamente. Durante, né? Durante. Não, mas aí ele vai ficar como alternativa. Vai ficar como um gabarito. Vai ficar correto, né? Então, esse somente é realmente... A gente precisa... Tem que colocar o distrator, né? Tá? Esse aí é um distrator que está mostrando que o PID está errado, né? Que essa alternativa está errada. Certo, Mas somente não é verdade. adequado. Uhum. Podemos dar sugestões. Sem sugestões, a gente vai seguindo. Senão não podemos parar muito, gente, porque senão o nosso tempo... Tá? Você pode tem uma deixar, sugestão? Você pode deixar o comando a gente pode deixar, tipo assim, você pode fazer essa observação aqui, não sei, sombrear ela de alguma forma, que era assim que a gente fazia nos painéis de item, para não... Coloca as críticas, a gente faz essa observação da crítica, para depois o autor ir lá e ajeitar o item. Porque se a gente for ajeitar agora, a gente não vai passar Isso aí. Né? Então, coloca as observações, ele tem que trocar. Ok, só colocar em negrito ali, então. Coloque em negrito aí para a gente arrumar e ok. E o vermelho, né? Não dá para abrir uma caixinha? Tá. Fazer aqui, ó, um comentário aqui. Comentário. Isso. Coloca aí, Andréia. Palavra somente. Não, para colocar o quê? Retirar, substituir essa palavra. Isso, modificar a alternativa. Substituir o termo inadequado. O termo inadequado, se colocar assim já.
só isso, né? Sim. Aham. Pronto, vamos lá. E aí o B, alternativa B. Eu acho que esse Ah. poderia ser promover o processo de emancipação. Porque um processo abre um leque para uma série de outros pensamentos. Alguém levantou a mão, gente? Não, né? Eu ouvi vários. Não. sei. Pronto? Estou acompanhando aqui. Já fui prosseguir? Tranquilo. Prossiga. Alternativa C. Nasceu com a escravidão e com a influência do pensamento europeu. Aí a gente já tem um diferencial em relação a A e B, a gente sai um pouco do padrão, não é? Que se pede para os itens, que eles tenham uma similaridade. Por exemplo, B, promoveu o processo de emancipação social. Aí no C, nasceu com a escravidão e com a influência, já está diferente, né? É. Entendi. Com a escravidão. Influenciado pelo pensamento europeu, né? Influenciado pelo pensamento europeu. Qual é o gabarito aqui? Porque se for esse C, é a única que está diferente, a pessoa já ia lá. É a única que está diferente. O gabarito vocês têm que descobrir ainda, né? Vocês não descobriram ainda. Antes de nós dar a resposta, vocês têm que dar uma sugestão para nós. Acho que depois de escravidão tinha que ter uma vírgula, não? Que nasceu com a escravidão influenciado pelo pensamento europeu. Influenciado ou fortalecido? E aí é uma pergunta, porque também não tem uma competência 100% da área. Tá. Certo. Está falando do racismo, né? Lembrando a origem do racismo. Isso, ele está falando do que está dito no outro lado, né? No texto base. O texto base fala que ele é influenciado pelo pensamento europeu e americano, lá no final do texto base. Tá? E a letra D destacou os critérios classificatórios criados pela elite letrada da coroa imperial. É necessário deixar esse os? Mudaria o conteúdo se a gente deixasse só destacou critérios classificatórios? É uma pergunta. Acho que não mudaria. Vamos tirar aqui, ó. Destacou critérios classificatórios criados pela elite letrada da coroa imperial. Não muda o sentido. Outro pensamento, né? Sim. Imagina que a alternativa correta fosse a alternativa D. Ela é a maior, né? Dentro desse paralelismo aí, ela é a maior. Mais extensa, né? A gente poderia ainda mexer aqui. Ó, destacou critérios classificatórios criado pela elite. Pela elite, Tirar letrada. Elite é letrada. Tira a letrada, já tirei aqui, já. Vocês pela estão elite visualizando? da coroa imperial. Fica mais... Né? Destacou critérios classificatórios criados pela elite da coroa imperial, exato. Enxugou e não mudou a essência, né? Silvânia pede a palavra. Levantou sem querer. Foi sem querer, ok. Você está tímida, pode falar, hein, Silvânia? Estou sentindo que você está tímida hoje, Silvânia. Fica à vontade. Ok. Gente, vamos definir qual que é o gabarito para vocês. Eu precisava ver o comando de novo. Vamos lá, vou botar. Tá aí o comando. Então tá. Acho que a gente descarta A
E, pessoal, eu acho Eu que não essa sou da letra A, história, né? Mas eu, descarta B. Matheus, vai, Matheus. não, eu também não sou da história, não, E que mas o negro nunca foi emancipado. Quem é de humanas pode dar seu pitaco aí. eu fico pensando que esse A, probabilisticamente, ele já fica eliminado. Esse somente está dando uma cara de ser um É, extrator tão o grande, A vai ter que tão ajeitar, a valioso. alternativa A vai ter que ajeitar. Isso. Vai ter Acho que ajuste vai ter na que mudar alternativa A. tudo. Uhum. A letra C e D, qual é? Só um minutinho, vou passar aqui. Acho que talvez a C. Eu também voto na C. Ok, vamos lá, vamos para o gabarito oficial. O gabarito oficial é a letra D. O texto fala que o racismo criado no Brasil destacou critérios classificatórios influenciados pela Europa e os Estados Unidos. Ele criou critérios classificatórios influenciados Porque a pelo elite não pensamento a elite europeu. não representa o pensamento europeu? Não. Está falando do Brasil aqui. O Brasil, influenciado pelo pensamento europeu e americano na área racial, tá? Ele criou essa classificação do mito da raça. Tá? Então, o gabarito Tem indicado alguém da é a letra D. história? Eu fico. E aí é porque eu não sou da história, tá? Peraí, Então, como é? Eu não falando aqui. entendi aí. O gabarito é letra D? Porque, inclusive, a questão da escravidão, né, alimentou a exploração. O pensamento europeu colocava o negro, assim como o indígena, numa situação inferior, e por isso poderia e deveria ser escravizado. Pronto, vamos só ver, Jussemar, como foi que você justificou essa letra C, que ela está errada? Tu fez O justificativa racismo delas ou não não? nasceu, o racismo não nasceu com a escravidão. Ele Sim, já havia até antes da escravidão, antes e depois. mas o Tá? texto mostra isso? O texto mostra isso. Pronto, vamos ver aqui o texto de novo. Porque, lembrando que essa análise aqui, o menino vai fazer com base a compreensão do texto, né? Então, a gente tem que ver o que que fica claro no texto, Exatamente. né? Então, vamos lá, ver aqui o texto de novo. A historiografia brasileira também está atenta à historicidade dos critérios classificatórios e sua importância para a definição de hierarquias sociais ao analisar o período colonial e imperial. O que eu achei meio estranho, né, o gabarito, é que ele cita diretamente o império, a questão do império, mas deixa eu entender direitinho aqui. Este contexto se tornou, de certa forma, mais complexo no processo de emancipação da escravidão. Nas décadas de 1880 a 1930, as hierarquias raciais seriam aqui está o recorte, né, do ano, e você justifica a questão lá do Império. Nas décadas de 1880 a 1930, as hierarquias raciais seriam adotadas de uma forma mais contundente pela elite letrada, né? É nesse momento que, em geral, se assinala a incorporação do Brasil no pensamento científico sobre a raça, então vigente na Europa e nos Estados Unidos. Destacou critérios classificatórios citados pela elite da coroa imperial. Vamos ver aqui a compreensão sobre a origem do racismo no Brasil. Eu acho, então, que deve ser alguma coisinha aí do comando, porque, assim, me ajuda a entender, Jussemar, que você, porque você elaborou o item, então você está com toda a compreensão dele aí bem mais explícita, bem mais fácil. Quando você fala, Sim. destacou critérios classificatórios criados pela elite,
da coroa imperial. Sim, eu estou tentando te acompanhar. Qual é a tua dúvida? A elite da coroa imperial. É isso que eu não estou entendendo direitinho. Aqui não fala da elite da coroa, tá falando das hierarquias raciais foram adotadas pela elite letrada. Sim. Ah, elite letrada. A gente não pode colocar coisas que não estão no texto, no caso. Interpretação Mas se você nossa, colocar né? letrada, vai ficar explícito, né? Porque É que lá a não está elite falando letrada, nem letrada. todo mundo era da coroa. Tinha os pensadores da época. Né? Pensadores, os filósofos da época, os socialistas da época, são essa elite letrada que a gente está falando aqui. Tá? Os primeiros sociólogos brasileiros dessa época. Então, esta elite que estava ligada ao Império Colonial, esta elite criou, né, esta ideia de hierarquia racial a partir da adotação, né, da inspiração no que já existia na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Eles se inspiraram nisso, e isso ganhou força a partir da emancipação da escravidão, ou seja, depois da escravidão, ganhou força essa tendência de classificar por raças inferiores ou superiores, né, que é o mito racial. Tá? Deu para entender, colega? Eu ainda acho que está faltando alguma coisinha nesse gabarito, para ficar mais. Eu entendi seu raciocínio, eu entendi, está correto, o texto está coerente, agora está faltando, para mim, que está faltando uma coisinha aqui, eu não estou sabendo agora Deixa uma ideia. interrogação, então, ali para nós, André. Deixa uma interrogação do ladinho de comentário. Para a gente não ficar Porque trancado. realmente eu acho que está faltando alguma coisa para ficar mais. Tá? Podemos deixar uma dica ali do ladinho, um comentário, André. E aí vamos passar para o próximo aí. Senão o nosso tempo. Pronto. Aí tem a Silvânia que fez um comentário também aqui, ó. O tema racismo não seria proibido em um item por conta de ser um tema polêmico. Vocês acham que o tema racismo não pode ser incluído num item? Pode. Ele precisa ser incluso, né? O termo racista que não pode, né? Mas eu acho que é um tema a ser estudado sempre. Ok. O próximo item, vamos pular o meu, viu, André? Vai pular para o teu direto já, que a gente combinou. Eu acho que a Andréia saiu. Não, estou aqui. Não, tá. É que tava... Eu que vou, né, agora? Pronto. Isso, é você, André. Tá, eu vou falar... Peraí, deixa eu só ver que coisa... Eu vou falar e não vou ver vocês, tá? Então, esse item aqui que eu fiz, né? Apesar de ser da matriz de referência do SAEB, eu coloquei aqui como ensino médio, tá? Apesar de não ter. Que a minha ideia era tentar extrair um item de ensino médio de uma matriz que é dos anos finais. Eu não sei nem se eu posso até mudar isso daqui, porque não adianta eu inventar, né? Não existe matriz de ensino médio, então vai ser uma matriz de... Vou botar aqui que é do 9º ano, certo? Só para... Pronto. Então, anos finais... Esse aqui é um instrumental que é feito, né, o molde, que ele existe baseado no que já acontece no SAEB, no Enem, né, na aplicação do Enem do SAEB. Então, os itens, eles são colocados dentro dessa tabela, né, essa espécie de tabela, é um instrumental de elaboração de item, né, e a gente aprende sobre ele na CPA, claro, né.
Então, aqui, o documento de referência é o SAEB, o componente curricular de geografia, e a competência diária, né, no caso aqui, é o nosso eixo do conhecimento 2, natureza e questões socioambientais. A habilidade escolhida foi a B18, analisar o uso de recursos naturais dos países da América Latina para a produção de matéria-prima ou energia. Classificado, grau de dificuldade médio, e é um item de múltipla escolha. A operação cognitiva, análise. Ok? Então, vamos passar, aqui são as justificativas, mas vamos ver o item, tá? Eu posso diminuir o zoom para vocês verem ou tá bom assim? Acho que sim, para ver a fonte, né? Porque está vendo o texto. Pois é, porque como tá grande, aí vocês não conseguem visualizar. Coloquem em 100, isso. Tá bom assim, isso. Tá bom assim? Ótimo. Tá bom? Então dá para enxergar já. Pronto, agora viu. Então, né, aqui o título, o texto base, que é uma imagem, fragmento do acervo do Museu de Paleontologia, é um carvão de paleoincêndio. Fragmento do acervo do Museu de Paleontologia, Plácido Cidade Nuvem, Santana do Cariri, Ceará. Disponível aí no site do Geoparque Araripe, da URCA, e o acesso em 2 de maio. Tá? Então, vamos aqui ao comando. Certo? A primeira coisa que eu queria já deixar é que vocês, né, analisem bem esse texto base, certo? Veja se ele está de acordo com as técnicas, tá certo? De elaboração de itens, né? Ver se está tudo certinho. Questão da referência, né? Se está de acordo com a BNT, se ele está adequado, né? Com coesão e coerência, tranquilo? O alinhamento da Pode falar. Da referência, né? Certo. É o recuo, né? Isso. É recuado. Como é que ele tem que ficar, amada? Recuado, sim, alinhada à esquerda. À direita. À direita. Muito bem. E a fonte? A fonte é 10, né? 10. Eu mudei aqui, dá para ver aí? Porque eu estou mudando aqui. Dá? Dá para ver, dá. Muito bem. Espaço simples, né? Mas já está. Isso, espaço simples. Tranquilo? Muito bem, gente. Ok. Aí, ainda sobre o texto base, vocês acreditam que ele está adequado para a etapa de ensino? No caso, seria para a turma de 9º ano do ensino fundamental. Se ele está adequado para a etapa de ensino. Se esse texto, essa figura, é uma figura que uma criança do 9º ano, quando ela olhar, ela vai conseguir compreender. De acordo com a imagem e com a referência aí, né? A referência. É um pouquinho difícil, não? No caso, para o aluno aqui da nossa região, provavelmente sim, né? Mas a gente pensando, porque assim, geralmente as escolas aqui levam os alunos ao museu, né? Por devido ser próximo, justamente, aqui é difícil uma escola que já não tenha ido lá, né? No museu. Mas para o aluno, pensando na nível, né? SAEB, eu não sei, a gente pode porque para responder a imagem por si só, ela não vai possibilitar ao aluno responder, ele vai precisar ter um conteúdo prévio, né? E no 9º ano, esse conteúdo, ele não é densificado, né? Isso vai acontecer na primeira série do ensino médio.
médio. É porque a gente fez, assim, a Andrea também, quando ela fez esse item, ela pensou no ensino médio, e o meu também, ele está voltado assim, a minha intenção era ensino médio. Porque assim, a gente só encontra matriz e SAEB, a gente só encontra, a gente pesquisa ensino médio, e aí sai de boa ensino médio, mas ela sai com anos finais, e aí eu estou muito, né, na dúvida com relação a essa matriz do... Para ensino médio, eu fico quieta. Para nono ano... Então vamos pensar nesse item como se fosse para o ensino médio, certo? É porque a linguagem dele está toda para ensino médio, então vamos pensar para ensino médio, depois a gente vê essa questão da matriz, né? Porque a matriz do ensino médio ainda não existe, né? Isso a gente sabe bem, né? A Luzia falando e tudo. Então, eu fiz realmente esse item pensando no ensino médio, na terceira série, tá certo? Com a matriz do finais, mas pensando no... Isso, na terceira série, no ensino médio. Tá certo? Vamos continuar? Tá? A análise do texto base tá tranquilo? Vamos passar? Vou mostrar aqui agora. Agora, para ver, é bom dar ampliar, né? Aqui o zoom, para ver o texto. Melhor, dá para vocês verem agora? Ok, então vamos lá. Para o comando, certo? Ao relacionar a imagem acima com a matriz energética de países latino-americanos, identifica-se que o carvão mineral no Brasil ainda é utilizado principalmente para... Agora vamos criticar esse enunciado aí. Pois é, o enunciado, ou melhor, o texto, a imagem, para mim, na minha opinião, é acessório. Desnecessário, né? Desnecessário. Tá. Desnecessário. Eu acho que ou a gente altera a imagem ou a gente acrescenta um texto para compor. Você acha que poderia ficar as duas coisas, Lucimar? Você acha que poderia ficar as duas coisas, a imagem e um texto? Depende de como o texto, né? O SAEB, ele trabalha com duas imagens, com dois textos, uma imagem e um texto. Né? Mesmo sem ser uma habilidade de comparar, né? Mesmo sem ser um item que... E começa aí, quando você diz relacionar, aí o aluno, né, vamos nos colocar no lugar dele, ele vai olhar para o texto e ele vai ficar confuso, vou relacionar com o quê? Eu tenho que ter conteúdo prévio, eu tenho que ter conhecimento prévio, a imagem não está me dando, então eu não... Ele vai perder tempo olhando a imagem, buscar uma informação que ele não vai ter, né? Vai ter na mente dele, né? E outra coisa, o identifica-se, né? Se a gente está pensando no item para ensino médio, o identifica-se, ele não está no cognitivo C, que seria no C, que é o analisar, ele tem que, né? Então, ele está mais no cognitivo 1. Não, no caso é o cognitivo B, né? De análise. Pois então, mas identificar, você não precisa analisar nada. Tá. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar voltar para a habilidade e ver qual é o verbo que a gente vai colocar dentro do que a gente espera que o aluno, né? A gente quer que ele analise, a gente quer que ele... Tá aí a habilidade, ó. Pois é, então a gente tem que trabalhar o comando a partir dessa habilidade. Ele vai analisar o quê? Eu acho, André, que aí se você acrescentar um textinho que vá conversar com essa imagem, né? Que a imagem que precise realmente da imagem. Você tem que colocar um texto que realmente necessite da imagem também, para ele analisar os dois. Porque aí ele vai relacionar o texto e a imagem. Pode até ser uma imagem, Andréia. A gente consegue, eu vou ser muito franca, me demanda um tempo enorme escolher a imagem.
né? Para que ela não tenha, não é tão fácil. Mas existem imagens que ela já vem dentro da imagem, ou puxa um foco para o lado, ela já vem com algumas informações textuais. Acho que seria o ideal, você não precisaria colocar texto 1, uma imagem, texto 2, né? Ou figura 2, um texto. Você pode tentar buscar uma imagem que já venha, ou você mesmo pode inserir a informação dentro da imagem se você fizer no Canva. Entendeu? Tá. De maneira que o respondente consiga identificar, ou pelo menos fazer o link a partir das informações da imagem, que também a gente não pode colocar a alternativa de maneira que leve direto, o texto leve direto para a resposta, né? Mas que possa linkar, que possa permitir ao respondente linkar com o pensamento correto diante das alternativas. Tá, agora Uma sugestão, colegas, olha só. A imagem, ela fala de um item da matriz energética. O item é o carvão, tá? Então, se dentro do comando, ali, o comando estiver identificando, ó, coloca no comando, André, para ver direitinho ali, para entender, tá? O comando está falando do quê, ó? Ao relacionar a imagem, em vez de colocar assim, a gente pode colocar ao relacionar o item apresentado na imagem, é o carvão, o item apresentado na imagem. Aí ficaria mais legal, mais objetivo. Que está identificando o carvão dentro da matriz energética. Sugestão. Sim. Isso, essa é a minha sugestão. Que aí está identificando o carvão. Ó, dentro da imagem tem um objeto. Nós estamos relacionando esse objeto, que é o carvão, com a matriz energética. Só reforçando aqui, fazendo a advogada do diabo. Reforçando. Que, por exemplo, eu acho que a primeira coisa que o menino vai pensar é a nível de Brasil, né? Se colocar aqui como... Ensino médio. Isso. E, assim, a matriz energética não é mais o carvão. O predomínio da matriz energética não é mais o carvão. Não é há bastante tempo. Não vai deixar ele confuso? Falando de o principal, né? A principal fonte de energia não é o carvão mineral. Porque aí está dizendo a imagem acima com a matriz energética de países latino-americanos. Aí o carvão mineral, então, está dando muito destaque ao carvão, é isso? Seu raciocínio? Uhum. Ou então, ao invés de matriz energética, colocar com as fontes de energia. Com as diversas fontes de energia de países latino-americanos, porque não é só uma, né, básica. Me digam se faz sentido. Acho que você não precisa colocar o acima, não sei, é uma sugestão e, ao mesmo tempo, é uma pergunta para quem está presente, né? Porque a imagem já está aí. Assim, esse ponto é um ponto que eu tenho muito cuidado. Geralmente, meus itens eu evito acima, abaixo, porque, assim, segundo a Luzia, já está lá, então não precisa dizer que está acima ou abaixo. Mas eu percebo muito nos cursos que eu já fiz que muda muito. Tem empresas que, por exemplo, o próprio SAEB tem na orientação, eles orientam, eles têm alguns determinados itens que eles mencionam esses termos, e eu fico assim sem entender qual é a necessidade, mas seguir, né? muito...
Só seguir É o que muito ele... relativo essas questões. A gente aprende uma técnica, mas aí, dependendo da demanda, a empresa vai, né, traz esses termos que até então a gente entendia que não havia necessidade. A Roseane levantou a mão. Pode falar, amada. Roseane. Oi, tá me ouvindo? Sim. Pode falar. Eu não sou da área, como eu disse, né? Eu sou da área de linguagens. Aí, às vezes, eu não gostaria de dar os meus pitacos, mas vamos lá. Alguém falou aí sobre imagem e texto, né? Sim. Eu acho, não sei, para o que se pretende aí, eu acho que um texto seria mais efetivo do que a própria imagem. Do que a imagem. Eu concordo. Eu também. Alguém falou, eu não percebi quem foi, né? Sim. Mas eu acho que um pequeno, nem que ele fosse pequeno, nem que fosse uma informação, alguma coisa assim, eu tiraria essa imagem e colocaria um texto. Sobre o carvão, sobre... E assim, Andréia, desculpa interromper, se você for no site lá das Minas e Energia, você encontra textos muito bons, ou então IBGE mesmo. Sim. Ótimo, já vou anotar. Ou das Minas e Energia. Tem um outro também que eu uso muito, porque as informações são fidedignas, né? E eu já participei de várias bancas que aceitam e pedem isso, né? Fazem nas observações as indicações para esse site, que é o da BBC. Você pode colocar o BBC Brasil, né, ou BBC World, porque as informações são fidedignas, tem curadoria, inclusive vem com imagens nos textos muito boas e que podem ser usadas também. Com certeza. Já está anotado, gente. Tá vendo como... Desculpa aí o pitaco do Mário, que não é minha, mas... Ah, minha filha, pelo amor de Deus, você é essencial aqui na área de ciências. Quem está aqui nessa chuva é para se molhar. Linguagens e ciências humanas tem tudo a ver. O item. E assim, olha, porque gente, o item... eu tô na CPA desde 2020 e eu quero dizer para vocês que, graças a Deus, eu continuo aprendendo e aprendendo com vocês. Exatamente. A ideia é essa, a gente troca, né? E olha, Josemar, que também é psicólogo, sabe, isso é um exercício muito difícil, né? Porque a gente constrói o item e tudo, e a gente acha que ele está ótimo, né? E às vezes alguém vem e fala, gente, não, tá péssimo. Assim, né? Mas eu tento me desconstruir para entrar nesses eventos, e é muito bom no final, porque se você não faz isso, você não aprende. A gente tem que se vestir de humildade, né? É isso. Salto, tira a chinela, tira a sandália, porque esse solo aqui é sagrado. Não, tira o salto alto e bota a sandália da humildade. Isso, exatamente. Bota rasteira. Mas é verdade, pessoal. Então, pessoal, então aqui, e aí eu vou ajeitar aqui esse comando, né? Vou melhorar esse comando aqui, né, gente? Para ele ficar mais reto, né? Mais objetivo. Alguma sugestão aqui, ou a gente... Agora, o comando, se você vai mexer, tu tens que primeiro decidir se você vai manter a imagem, substituir por outra imagem ou por um texto, porque o comando depende disso, né? Verdade, Então deixa ele aí, que eu vou... Então a gente vai... Mas você pode, né? Mas você pode ver as alternativas já, a gente já pode, né? Olhar, ou não, tu acha que pelo fato de mexer no comando e no texto, vai pensando nesse não sei, você que sabe. Mas ela pode manter a questão, porque a questão está muito boa, né? Ela só precisa direcionar o texto, o comando, né? Não precisa mexer na essência, e a gente pode ver as alternativas, porque o que pede aqui, o carvão ainda hoje é utilizado, mas é utilizado para quê? Tá? Porque se ele foi a base da Revolução Industrial, hoje não é mais.
E aí eu estou colocando no Brasil, né? No Brasil, ele ainda é utilizado principalmente para... Olha-se principalmente, pode? Pode? É uma pergunta também, tá? Acho que não necessita. Não é nenhuma questão do pode ou não Seria pode, uma... né? Talvez. Aí eu acho que ele não tá, não necessita. Seria só um termo de ênfase, né? É. Desnecessário, né? Vamos lá. Então, o carvão mineral no Brasil ainda é utilizado para A. Movimentar turbinas eólicas instaladas em áreas de planalto onde o vento é escasso. Nossa, aí tu já entrou nas energias alternativas, com o vento, né, na eólica. Aí ficou bacana. Aí o B. Alimentar fornos de produção cerâmica artesanal em comunidades rurais de áreas tropicais. C. Garantir a iluminação pública em pequenas cidades por meio de sistemas descentralizados. D. Gerar energia nas termoelétricas e atender demandas industriais com uso intensivo de mais calor. Ó, essa tua D, ela destoa das demais no processo de construção, porque a D tem isso e isso, as outras estão direto. Entendi. Eu peguei o fio da meada. Então... E eu gosto tanto daquela... Olha, eu dou pitaco de novo, gente. Por favor, faça isso, por eu favor. gosto tanto da questão alfabética, alimentar, garantir, gerar, movimentar. Entendi, fazer a ordem. Aqui no caso, eu tentei seguir a ordem de extensão. Sim, eu percebi. Certo? Ficou melhor assim, ó, gerar energia nas termoelétricas para atender demandas industriais com uso intensivo de mais calor. Você pode tirar o NAS, gerar energia termoelétrica. Pronto. Aí tira o plural de termoelétrica também. Aí você só vai ter que mexer na ordem aqui, no teu paralelismo. Tá. Gerar energia termoelétrica para atender demandas industriais com uso intensivo de mais calor. Ficou melhor assim, né? Uhum. Não sei se seria necessário esse com uso intensivo de mais calor. Porque a energia já tem esse objetivo. Gerar energia termoelétrica para atender demandas industriais. Com uso intensivo. Ou então, aqui eu poderia colocar nas demandas industriais, ou então eu poderia colocar assim, ó, deixa eu pensar que eu acabei de me lembrar aqui. Poderia colocar para atender demandas da indústria siderúrgica. Que ainda é o teu gabarito, D? Da indústria, já entreguei o ouro. Da indústria siderúrgica e... Qual é a outra indústria que usa? Cimento? Produção de cimento, você sabe? Não me lembro mais. Eu acho que sim, André. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô com tanto calor e o ventilador aqui tem. Siderúrgicas e termoelétricas. Siderúrgica e a de cimento. E a de cimento. Isso. Cimento. Substitui a palavra cimenteira. Não, espera aí, já o carvão... Ah, esse aí é o carvão o quê? Existe a palavra termoelétrica no comando? Não, né? Não, acho que não. Não. Talvez alguém falou lá no início, eu pensei isso, mas por outro lado a gente tem que atentar que é uma prova nacional, não é uma prova regional, né?
Então, talvez, se você concordar, você possa substituir o cimenteira Mas aí eu ia te dizer a termoelétrica, mas você já colocou lá no início. Porque fica sem sentido, ó, gerar energia termoelétrica para a indústria da siderurgia e cimenteira. Andréia, Oi. a ideia do uso do carvão não é especificamente para a indústria siderúrgica. O uso do carvão como energia é utilizado para combater o aumento de demanda, tá? Então, gerar mais energia e atender a alta demanda, não especificamente da cirúrgica, entendeu? Então, é gerar energia e atender às altas demandas, por exemplo, em época de verão. É muito comum no Brasil. Tá? Eu acho que vamos ver, gerar energia para atender demandas da indústria siderúrgica e termoelétrica, não ficaria melhor assim? Mas já tem. Não, tiraria a termoelétrica do início. Gente, não é energia termoelétrica, é gerar energia nas termoelétricas. Tá? Nas indústrias termoelétricas. Gerar energia nas termoelétricas. Termoelétrica é onde fabrica energia a partir do carvão. Tá? Para atender alta demanda, não especificamente da indústria siderúrgica. Alta demanda nacional em época de verão, por exemplo. Não é uma demanda da indústria específica, é uma demanda nacional. Na minha cidade, as termoelétricas que nós temos, elas atendem parte da necessidade da demanda de energia elétrica da cidade, né? Porque nós temos uma usina média, que é a usina de Balbina, eu sou de Manaus, aí tem as outras usinas que não estão em Manaus, mas são adjacentes, que a gente usa também o linhão que vem de Belém, então tem um processo muito diverso aí. Para cá, é principalmente para atender demanda de energia elétrica para a área urbana. Já vou colocar isso. Peraí, eu vou só melhorar essa frase. Demandas de energia. Eu vou colocar só porque ela falou para eu não perder e depois eu ajeito. Energia elétrica, o que mais? Para a área urbana, para áreas urbanas, né? Tá. Então, aqui, para gerar energia. Gerar energia nas termoelétricas para atender altas demandas. A energia de novo, né? Altas demandas. Ok, acho que tá bom assim. Tá? Você tem que evitar, dentro do possível, né? Óbvio que quando a gente lê com mais calma e na solidão que é necessário para produzir, tem que evitar usar a palavra energia, porque ela já aparece no comando. Gerar energia nas termoelétricas para atender altas demandas. De consumo, não. O que a gente bota aqui? Energia nas termoelétricas para atender altas demandas. Altas demandas nas áreas nas áreas urbanas. Isso. Você está diminuindo ao invés de complementar, André. Você está tirando as palavras ao invés de complementar? Sim. Porque aí vai ficar muito grande. Porque é muito grande, a gente tem que ver o tamanho. Eu estou vendo, calma. Eu estou vendo isso, que diminuiu bastante. Então, vamos deixar aqui para a gente ir para o próximo item, mas eu já estou pegando aí o fio da meada.
Só que, no caso, eu tenho que incrementar essa alternativa para poder ficar do tamanho das outras, né? Sim, sim. O alinhamento não precisa ser todos iguais, ele pode ser crescente e decrescente. Vou colocar assim, ó, alinhar com... Só para a gente passar, porque está muito bom. A gente precisa fazer mais. Painel. Vamos passar para o próximo? Vocês querem ver as justificativas? Gente, cadê o povo? Ainda tem gente aí? Tem. Tem nove. A gente... Porque você Oi, não estamos Andréia. vendo, né? Oi, Andréia, exatamente, estamos aqui, linda. Porque Olha, o meu computador... Meu microfone não está aberto, porque está uma zoada aqui no apartamento, por isso que não está aberto, mas eu tô prestando atenção. Gente, eu sou carente, eu estava ouvindo só a voz da Lucimar e do Josemar. Me tira uma dúvida, gente. Vocês estão me vendo? Porque o meu computador está me dizendo que vocês estão me vendo, eu é que não me vejo na minha tela. Não, a gente não está te vendo, não. Nossa. Eu estou só ouvindo. Eu tentei ajeitar, mas não vou parar, porque senão eu vou sair geral da reunião. De qualquer forma, quando for aqui às 15 horas, eu vou precisar sair, que eu tenho uma reunião na sequência. 15 horas, não, 16, né? 15. Tá. É Então, o horário de Manaus, gente. Ah, perdão. Perdão, é horário... verdade. Ela está em Manaus, muito bem. Andréia. É uma hora a menos. Oi, amado, oi. Vamos A continuar. sugestão é que a gente passe só mais um item, tá? Por causa do horário, tá? Só mais um. Tranquilo, tá. Então tá, gente, vamos melhorar e depois a gente compartilha. Tranquilo. Se vocês quiserem ir para o do Enem agora, porque já foram 2 com a matriz do Saeb. Da Clênia? Sim. Tá bom. Vamos da Clênia, que é fora, que é do Enem, é diferente. Vamos lá, Enem. Pronto, o item da Clênia. Este aí. Pode falar, Clênia. Agora é a sua vez. Apresenta para nós, Clênia. Consegue apresentar, Clênia? Clênia. É o teu item agora, Clênia. Ih, será que ela caiu, a internet? Andréia, só lê para mim, é porque aqui tem um barulho, aí vai atrapalhar. Só lê para mim aí, por gentileza. Tá bom. Ó, mas a gente não está ouvindo o barulho não, viu? Só para você saber. Então, aqui o item da Clênia, ensino médio, foi elaborado na matriz do Enem, componente de geografia, código da habilidade, competência 6, H27, habilidade 27, que é analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Dificuldade do item média, de múltipla escolha, a situação, o estímulo ou assunto, desenvolvimento sustentável, a operação análise. Ok, vamos lá para o item. Pronto, a gente tem aqui o texto base. Nós temos aqui o texto base, né? Vamos analisar o texto. O líder indígena e pensador Ailton Krenak chama de mito da sustentabilidade a ideia defendida, inclusive, por instituições como a ONU, de que é possível salvar o planeta com ações que apenas amenizam os efeitos da crise ambiental. Para ele, essas ações não enfrentam a raiz do problema. É preciso, antes de tudo, mudar a forma como concebemos a natureza, deixar de enxergá-la como um recurso natural a ser explorado e aceitar que somos parte dela. Então, tá Você aqui pode voltar lá no início, porque eu acho que ela colocou só texto, tem que ser texto 1, não é isso? Ainda que seja um texto só? ela colocou só texto.
E eu acho que tem que ser todo no caixa alta, não é não, gente? Pergunta. O título? Não, a palavra texto. Acho que falta, tem um título, não, no texto? Porque no Saeb é assim. Como? Tem que ter a palavra texto. A palavra texto tem que estar em caixa alta. Tá. Se bem que aqui é Enem, tá? Mas o Enem... Esse item é Enem. Tá faltando o título aqui? Vou colocar, certo? Eu não lembro de ver título nos textos do Enem, não. Para mim, que não são comuns ter título no texto do Enem, não. Eu estou enganada. Não precisa, então? Tá bom. Muito bem, então... Aí, o que mais que a gente fala do texto base? Está coerente com a série, né? Que é a terceira série. Ele é adequado para a etapa. É isso, ele se coaduna com a habilidade. Com a habilidade, que é analisada de maneira crítica. O próprio autor aí já faz uma crítica. Isso. O que coaduna com a habilidade é o enunciado, não é isso? Mas a habilidade também texto é implementado. Muito bem. Qual é a habilidade? Gente, Oi. O texto foi modificado porque esse parêntese com os 3 pontinhos sugere isso. Ele foi modificado ou já faz parte do texto essa quebra? Adaptado. Então tem que colocar lá no início, depois de 2019. Isso, tem que colocar a palavra adaptado. Isso, abre um parênteses e escreve adaptado. Tira o ponto você coloca no final. Esse A é minúsculo, tá? Não precisa ser o A maiúsculo, não. Isso, aí põe o ponto final depois do adaptado. Assim? Não, depois do fechamento do parênteses, o ponto final. Aqui, João. Já colocou. Isso, tá, desculpa. Eu estou de óculos, ainda assim não estava enxergando. É porque aqui, a fonte aqui está tamanho 9, tem que ser 10, né? Certo? Tranquilo? Ok, tranquilo. Seguimos. Vamos lá agora ao comando, enunciado. A análise dos povos originários, a partir do texto sobre os conflitos socioambientais contemporâneos, entende que há... Depois de originários, põe uma vírgula, senão a gente se perde no texto. Análise dos povos originários sobre os conflitos socioambientais contemporâneos, entende que há... As aqui, tá. Desculpa, é que a minha cabeça ainda estava no Saeb, perdão. Vamos lá. Pode baixar para as alternativas. Preservação ambiental da ONU é suficiente para promover ações globais de equilíbrio ecológico. B. Superação da crise ambiental está relacionada às inovações tecnológicas desenvolvidas atualmente. C. Crise ambiental resulta da redução da população indígena, caracterizando-se como um desafio demográfico. D. Sustentabilidade ambiental mantém a exploração da natureza, reduzindo o impacto sem mudar a lógica dominante. E prática indígena deve ajustar-se aos estilos de vida sustentável contemporâneo, com o uso de instrumentos tecnológicos. Ok? Só para lembrar o pessoal, então, que aqui está dando uma continuidade, o comando dá uma continuidade de um pensamento que está expresso pelo autor do texto. No caso ali, o Renato, que representa os povos originários. É o pensamento dele que está sendo questionado dentro do texto. Ok. Assim, gente, na alternativa A,
a ONU, a questão da ONU de apoiar as políticas, né, os processos de sustentabilidade, mas ela não cria por si só, né? Mas se não é o gabarito, e eu entendo que não é, ok, já tem um distrator, né? Na B, superação da crise ambiental relacionada às inovações tecnológicas desenvolvidas atualmente. Como o comando pede para avaliar a partir do pensamento das sociedades, né, primeiras, também acho que não cabe. A crise ambiental resulta da redução da população indígena, caracterizando-se como um desafio demográfico. Sustentabilidade. É bem difícil imaginar que os povos originários colocariam uma opção contra eles mesmos. Tá? Não é? É isso. É óbvio que é bem distratora. Próximo. Continuando ali, senhor. E a alternativa D diz que a sustentabilidade ambiental mantém a exploração da natureza, reduzindo impactos sem mudar a lógica dominante. É o gabarito. Pois é, eu também entendi. Agora, pode explicar o que você pensou quando inseriu essa parte final, sem mudar a lógica dominante? É porque o Krenak faz justamente, ele fala mito da sustentabilidade, porque o conceito de sustentabilidade ambiental é o conceito lá da Brundtland, lá da ONU, né? Ali é o conceito de desenvolvimento sustentável perante a economia. Os povos originários é contra esse conceito, é justamente o mito, é um conceito que os povos originários não aceitam, não levantam a bandeira. É tipo isso. Foi construído, né, esse conceito aí. E aí é o Ailton Krenak, que é a fundamentação teórica. Eu acho que o item está colocando bem claro aqui, né? A manifestação do Krenak como uma crítica a esse mito da sustentabilidade, né? Porque o mito não muda a lógica dominante. Ela diz que tem que trabalhar para a sustentabilidade, mas não muda a lógica de exploração. A economia só ameniza, mas não muda. Então, nesse sentido, é o pensamento dele. Ele vai contra esse mito da sustentabilidade. Foi nesse sentido que, quando eu construí o item, foi nesse sentido. E a alternativa E também é distrator. A gente não está conseguindo, eu não estou conseguindo enxergar na tela a alternativa E. Ok. É bem claro aí. Alguma polêmica, sugestão, crítica? Eu fico meio assim com essa D, com a alternativa correta, pensando, me colocando no lugar do respondente, né? Porque quando ele diz reduzindo impactos sem mudar a lógica dominante, parece que são coisas díspares. Assim, é o mesmo caso daquela lá que eu te falei, acho que foi na de Gilcemar, que tem, eu não sei se foi ela, que o gabarito precisa melhorar alguma coisa para ficar claro. Essa daí também, eu também penso que esse finalzinho, quando ele diz, tudo bem, reduzindo impactos sem mudar. Ele reduz impactos, mas lá no texto você diz que ele reduz impactos, mas que ele precisa cuidar da raiz do problema, né?
Então, meio que se desse para você colocar alguma coisa aqui, Clênia, nesse finalzinho, que remetesse a isso. Ele reduz impactos, mas que não... Se você colocar dessa forma, vai estar explícito no texto, mas se você colocasse uma lógica assim, que desse a entender isso, que ele reduz os impactos, mas não causa, não cura a raiz do problema. Tá, Entendeu? entendi, para ir de acordo com o texto, né? Para ir de encontro com para o ir texto. mais de acordo com o que ele está Pronto. todo de acordo com o texto, suas alternativas, né? E aí essa questão da lógica dominante, eu entendi, mas ela está confusa. Entendo. Então, lógica dominante, substituir por raiz do problema de uma Mais ou menos forma isso. sinônima, Sim, isso. Pronto. Será que não seria o caso aí para a colega também que está... Veja se meu raciocínio está de acordo com o seu. Não, é isso. É porque, na verdade, a gente fica se engalfinhando com relação, quando a gente fala dessa questão ambiental, porque são diversos grupos, né? Tem os ecoxiitas, que eu gosto de chamar de ecochatos, né? De falar que eu lembro, e vou pedir licença para abrir uma aspas rapidinho, uma situação, faz tempo isso, em Brasília, foi muito noticiado, porque o camarada lá, né, pobrinho, a mulher passou mal, estava, sei lá, com uma dor de barriga, nem sei o que era, mas vamos imaginar que seja uma dor de barriga. Aí ele foi lá, pegou a árvore, tirou um pedacinho da casca para fazer o chá, e aí ele foi notificado, ele foi penalizado, parará, pererê. São os ecochatos, né? Os ecoxiitas. E, na verdade, a sustentabilidade, essa sustentabilidade que a gente quer que exista, ela não pode olhar só o aspecto da natureza, né? Por quê? Porque a sustentabilidade, ela precisa ser da natureza, da sociedade e da economia, porque não há como dissociar essas três, né? Essas três instâncias, né? Então, ser sustentável é conseguir, dentro desse conceito que todo mundo já sabe, né? É conseguir utilizar a natureza de uma forma, assim como os indígenas fazem, né? Que a gente chama de parcimoniosa, né? Econômica, só tira o que precisa, mas nós estamos falando de uma sociedade capitalista, né? Então, o processo aqui é outro, mas retirar de tal maneira que os processos, que os recursos continuem existindo. Então, não dá para não explorar, e também não dá para explorar colocando em risco a continuidade da espécie, porque vai chegar uma hora que não vai ter. Então, é dentro desse conceito maior que a gente precisa, né, pensar. Não dá para não explorar nada, também não dá para explorar tudo, sem considerar que o tempo de recuperação da natureza é diferente, né? Você destrói uma montanha, os chineses querem construir uma estrada, tem que passar por uma montanha, em vez dele desviar a estrada, ele implode a montanha. Mas quantos milhares de anos a montanha não levou para se soerguer, né? Então, o ritmo de recuperação da natureza é diferente. Então, é dentro desse contexto que a gente pensa essa questão ambiental. Eu concordo com a Antônia. O item está bacana, mas para que não haja dúvida, porque é isso que quem encomenda o item é isso que quer, que o item não gere dúvidas, né? Para que depois a instituição, o aluno, não sei, entre com possibilidade de anulação. Né? Eu acho que o item está bem legal também, tá? Só lembrando que nós temos que sempre interpretar pela lógica do comando. O comando está especificando que é um pensamento dos povos originários, não é o nosso. Tá? Então, nós temos que nos colocar no lugar deles ao responder e compreender como seria o pensamento deles, tá? Em relação à sustentabilidade. E tem uma outra coisa, gente, que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui acompanha isso. Quando a gente fala hoje nos povos tradicionais, a gente tem que entender que eles vivem, eles não são unos, são diferentes, são vários e são
são múltiplos e são diferentes, e cada um em estágio diferente, né? Então, existem muitas comunidades aí que produzem, e que produzem com tecnologia. São todos? Não são, mas a gente não pode desconhecer esses processos de produção. Uhum. Né? Sim. Guria, Nem Tá, todos entendi, estão como- entendi. Entendi. então, a Ângela e a equipe nossa equipe hoje aí, né? Deu 2 horas de painel. Eu acho que já tá bom para Foi nós. bom, né? Sim. Ótimo, excelente, já gostei. Tá? E marca um outro. De repente, assim, abrir uma possibilidade de a gente agendar um outro, né? Ou se deixar algumas dúvidas anotadas para a gente trabalhar no próximo painel, sabe? Sim. Tá? Quem quiser escrever a sua dúvida ou falar a sua dúvida para a gente trabalhar depois, em outro momento, né? O que vocês acham? Sim, vamos. Tá? A gente estaria indo para o encerramento agora já. Sim. Porque eu vou precisar sair, tá, gente? Peço Estamos encerrando desculpas. já. Peço desculpas. Ok, Lucimar. Ok, Tá, mas Lucimar. muito obrigada, foi muito bom. Obrigada, Eu Lucimar, sempre- pelas suas contribuições, viu? Foi muito bom. E eu aprendo sempre com vocês. Muito obrigada, gente. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Igualmente, bom final de semana. Tchau, tchau. Okay, Então, eu paro aqui, eu vou parar a apresentação, né? Isso. Uhum. Alguém quer sugerir algum tema, algum ponto específico para trabalhar no próximo painel? Eu que não sou da área, eu gostaria de saber como é que estão organizados esses painéis. Eu não sei se está tendo algum de linguagens e eu perdi, se a gente vai continuar fazendo dessa forma mesmo, que eu achei muito legal, né? Pode, Se existem demandas que a gente pode ir ajudando, enfim. Na verdade, Silvânia, assim, a nossa ideia era fazer esse, assim, né, de novo, para poder chamar, né, todo mundo e a gente propor um próximo painel com itens das outras áreas também, na medida do possível, né? A gente fazer uma reorganização para não ficar só de ciências humanas, sabe? Porque a gente quer abrir mesmo para todo mundo, entendeu? A gente fez a gente primeiro porque fomos nós que nos levantamos, né? Mas a ideia é chamar colegas da área, pode ser você, pode ser a Silvânia, a gente pode falar, né, com o pessoal, o Matheus, que é da matemática, tem também aquela que entrou, que é da administração, que a gente pode ver aí um item, né, do Sebrasp, como ela falou. A gente pode trazer item de resposta construída, porque é uma coisa que vai ter também no BNI. Então, é isso. A gente pode planejar um outro painel dessa forma. O que é que vocês acham? Eu vou deixar a sugestão de que a gente está anotando quem está participando, está gravado também, né? E a gente vai mandar depois um convite para vocês que participaram para encaminharem uma sugestão de um item para nós, né? Pode ser assim? Eu acho ótimo. Tá. Então a gente procura o contato de vocês, procura o contato de vocês, nos encaminham ali, a gente se acha na rede social, né? E a gente convida vocês para prepararem um item. Aí aqueles itens que nós tivermos, a gente faz um próximo painel. Lembrando que hoje, por exemplo, a gente passou 3 itens em 2 horas. É demorado o negócio, então não dá para a gente pensar muita coisa, sabe? Mas isso é a revisão, né? A revisão, ela é... Isso, revisão é demorada, é isso aí mesmo. Né? Pode ser, por exemplo, dessa forma, gente. Vocês encaminhem item para nós. Sim. Aí você... Assim, por exemplo, aí você, não sei como é que vocês costumam fazer, dar um tema, ou seria um tema livre, ou, enfim, algum direcionamento e a gente vai fazendo. Tem que ser pelas matrizes, né? Escolher as matrizes SAEB ou Enem. Para pegar a habilidade. E o tema é livre, Você escolhe a habilidade. Então, escolhe se essa é matriz SAEB ou matriz Enem. Ou SAEB ou Enem.
E aí, pensando no pessoal das áreas não propedêuticas, né, como aquela moça que foi da administração, né, a gente pensa aí no meu nome é ENAD, né, do ENAD, que elabora aí a prova dos cursos, né. Mas assim, qualquer um item que vier, eu acho que dá para todos contribuir, né, e ajudar, porque assim, o item não é só a questão do conteúdo em si, né, mas tem toda a técnica e o tanto de opiniões belíssimas, né, que os colegas deram da linguagem, os outros que estavam aí, e muito valiosas. Então, assim, trazendo um item de linguagem, a gente também vai, né, de alguma forma, poder, assim, acrescentar algo e ajudar a gente também, porque a gente vai tirando as dúvidas, né? Não entendi o assunto, o tema, e aquele termo, e de repente a gente pergunta, geral, então né? vai acrescentar para todos. De uma forma geral, as regras de interpretação do item é idêntica para todos, vale para toda a área, né? Para todas as áreas. Exatamente. É isso, gente? É isso. Vamos finalizar. Da minha parte, agradecer a todos presentes, né? E deixar um grande abraço. E a gente vai estar começando aí a retomada dos painéis, né? Quem sabe, muitos se multipliquem para frente aí, né? A gente quer agradecer, pessoal, porque vocês ficaram aqui, as meninas, a Rosiane, a Silvânia. Parabéns para nós, né? Estamos aqui até agora, vão curtir aí mais o nosso fim de semana. Eu não posso nem fazer nada com o pé engessado aqui. Vamos fazer a nossa foto, né? Sim. Ai, vou parar. Abrir a câmera para tirar uma foto aí, André. Tira um print da tela. Tá, peraí, só um minutinho. Quem puder abrir a câmera aí.